Final verdadeiro, final corrigido de Boku no Hero Academia? Eis que 4 meses depois do final oficial, foram lançadas 38 páginas inéditas em um novo volume no Japão, trazendo acontecimentos extras, acontecimentos do final de Boku no Hero Academia, exatamente após aquele fatídico momento em que, em agosto, muitos ficaram traumatizados com o que consideraram um final capenga, vazio, mal feito, decepcionante. Será que este novo final realmente corrigiu, segundo o que estão dizendo, aquele que muitos reclamaram? E será que ele era necessário? Bora comentar o que saíram nessas 38 páginas e quais foram as mudanças, ou não mudanças, acréscimos que realmente trouxeram para o final oficial de Boku no Hero Academia. Porque lembrando, gente, são 38 páginas feitas por Horikoshi realmente para corrigir o que seria um final um pouco apressado. Vem comigo, vou dar minha opinião sincera e quero saber a opinião de vocês também aqui embaixo durante esse vídeo. Lembrando 2 recados de sempre pra vocês. Se quiser camiseta com estampas incríveis e exclusivas inspiradas no universo de animes, mangás e Japão, loja.com.br/Gabi-Xavier, com descontos especiais nesse final de ano, frete grátis acima de R$300, opção de parcelamento no Pix e até cupom se você parcelar pela primeira vez, 20% de desconto utilizando o cupom no carrinho, primeira compra. E se você quiser apoiar este canal e participar do nosso clube de leitura que começa neste mês, votação acabou ontem, as leituras já estão definidas. Clique aqui embaixo no botão Seja Membro ou apoie direto com alguns benefícios a mais em catarse.me/Gabi-Xavier. Pois bem, quando comecei a ler essas 38 páginas, estava esperando alguma coisa mais realmente drástica em questão de mudança. E mudou? Olha, mudou a percepção do público, sem dúvidas, porque foram 38 páginas que trabalharam melhor este pós-guerra, a relação claramente focada nos alunos, especialmente da turma 1A, dos heróis que nós estávamos acostumados a acompanhar, e agora Horikoshi deu um contexto melhor de para onde eles foram, o que estavam fazendo, se eles conviviam mesmo na vida adulta uns com os outros, e até, é claro, o romance, Uraraka, Deku, esse romance deixado de lado, ele realmente aconteceu? Ou seja, foram 38 páginas que trouxeram contexto, que deram um pouquinho mais do que eu diria, inclusive, de fanservice, para o fã ficar um pouquinho mais acolhido, sabendo mais daqueles personagens mais principais ou secundários e principalmente tendo a certeza de que eles não deixaram de se falar na vida adulta, o que eu sinceramente acho que já estava um pouco óbvio, porque apesar de um final certamente mais cru e seco naquele capítulo oficial de agosto, nós tínhamos uma forma implícita de que simplesmente a vida seguiu. E na vida adulta, por mais que você seja muito amigo de várias pessoas há anos, que tenha passado com todos eles por momentos icônicos, inesquecíveis e tudo mais, você não vê sempre todos que você gostaria a todo tempo. A vida adulta demanda outras responsabilidades e outras dinâmicas, porque afinal, cada um vai para um canto. Mesmo sendo neste contexto todos super-heróis, um vai trabalhar, por exemplo, em uma agência, outro na outra, trabalhando com pares diversos, cada um com foco específico, tentando transformar a sociedade, como é o caso da Uraraka, ou ensinar novas gerações mais explicitamente, diretamente, como é o caso do Deku. E nenhum desses sonhos diferenciados foi abandonado nessas 38 páginas. O que aconteceu foi uma forma de mostrar para todos os leitores que, apesar disso, o carinho continua, o convívio também. O que o Horikoshi fez foi trazer uma desculpa, uma justificativa para reunir todos num mesmo momento, que naquele caso foi em torno do Todoroki, numa comemoração, reunindo todos para comemorar a posição dele, a subida da posição dele para o 2º lugar no ranking. É nesse momento que as páginas dão um pouco mais de espaço para os personagens falarem quando, como eles estão, com quem eles estão interagindo, como o humor, as brincadeiras, as provocações entre um e outro continuam, é claro, com aquele toque a mais de maturidade. Mesmo no carro, quando a gente vê o próprio Bakugou, que sempre foi muito explosivo, ele continua sendo mais explosivo, mais propositalmente recluso, só que mais aberto um pouco. Tanto é que ele faz um convite implícito, ou talvez até um pouco direto, para que o Deku, agora que tem a sua armadura e consegue atuar como super-herói novamente, trabalhe na sua agência, que talvez ele sequer continue dando aula, para ele focar de uma vez nessa missão de ser um herói e quem sabe trazer de novo aquela disputa que Bakugou sente falta
falta, e fica claro nessas páginas, de ter alguém que queira ser mais forte do que ele. Só que aí vem o ponto. Por exemplo, para Deco, não é mais o momento. Ele não quer ser o herói mais forte de todos, até porque a ameaça mais forte de todas não se apresenta mais. Hoje ele vê sentido, mesmo que ele continuasse com One for All, como ele diz, em ser professor. Ele continuaria ensinando de qualquer maneira. E agora que ele tem uma armadura, no seu tempo livre, ele vai utilizando, coletando informações, aprimorando o equipamento, atuando como super-herói nas horas vagas, mas a sua principal vocação e profissão, naquele ponto, é ser professor. É algo que justifica, inclusive, o final, para muitos mal acabado em agosto, porque era frustrante que o personagem que começa a história para ser o número 1 termine sendo um professor que ganhou uma armadura, mas você sequer vê ele utilizando, ele sendo herói de novo. É porque esse não é mais o ponto principal do Deco. O Deco nunca quis ser um herói para aparecer, para ser o primeiro do ranking, para ser o melhor. Por mais que existisse uma disputa até bem acirrada entre ele e Bakugou, embora esse tipo de coisa pudesse o impulsionar a ser melhor, era o altruísmo que o colocava como super-herói desde sempre. Foi o seu natural altruísmo que fez, inclusive, All Might olhar para ele e o escolher como seu sucessor. Ele não deixa de ser um herói por preferir continuar dando aula e encaixar o seu dia a dia de super-herói com a armadura que ele ganhou nas horas vagas, em outros momentos, porque o seu trabalho como professor também é fundamental. Afinal, sem isso, como novos heróis serão formados? A história, o capítulo, também abre trazendo luz ao trauma de Uraraka, que pelo visto continuou acontecendo, se é que eu posso chamar de trauma. Talvez essa lembrança da Himiko ou a existência dela continue permanentemente existindo dentro dessa super-heroína. Portanto, para muitos que acharam que Horikoshi, na primeira versão desse final, deixou esse trauma, esse momento tão icônico para ela de lado, não, na verdade isso não aconteceu. Fica claro nas 38 páginas, na abertura delas inclusive, que ela continua sonhando com a Himiko e dá a entender, ela faz a alusão, a possibilidade de que a ex-vilã continue vivendo dentro dela mesma, como se o sangue da Himiko continuasse circulando dentro do seu corpo e parte da existência desta continue na Uraraka. As duas unidas, bem pra gente no final dessas páginas, mostrando que se essa é uma existência dentro de Uraraka, é uma existência que a ama e deseja que ela seja livre para ser feliz. E basicamente é isso que está acontecendo nessa nova sociedade com todos esses heróis que a gente conhece. E o que as páginas puderam mostrar ou escancarar para além do Deco é que ser herói não é a única coisa que esses todos podem ou querem ser. Mesmo Todoroki, veja só, ele agora chegou no 2º lugar, estão comemorando seu alto nível de ranking de herói, mas ele pararia tudo para aprender como fazer um bowl, uma tigela, artesanato. Por quê? Porque simplesmente ele quer. Eu poderia ficar aqui falando sobre como o capítulo trouxe resoluções, cada uma das resoluções que ele trouxe para a vida, futuro desses heróis, mais ou menos conhecidos pela gente, mas a verdade é que, num todo, ele apenas comprovou o que eu já tinha imaginado nas entrelinhas sem precisar de mais desenvolvimentos. Cada um seguiu de acordo com a sua vocação, com o seu sonho e com a sua enorme importância numa nova sociedade, que não tem mais os grandes vilões, mas continua precisando de heróis, que vão se recolocando numa sociedade que não existe mais com grandes perigos, mas que ainda precisa daqueles que os liderem, ou melhor, que os inspirem para uma vida cada vez melhor. Sobre Deco e Uraraka, bem, o capítulo também termina mostrando que depois de uma fala de Bakugou dizendo para Deco que se você se importa com todo mundo, você não se importa especialmente com ninguém, quer dizer, não tem uma pessoa especial na sua vida, e Bakugou, esse é um incrível conselho. Se você trata todo mundo bem, não tem ninguém especial, leve isso pra sua vida, você que tá me escutando. Aí, esse é o start para que Deco veja a Uraraka na reunião e pense, pera, ela sempre foi muito especial pra mim, tô longe dela aqui, queria ter conversado, e ele puxa ela para uma conversa depois e dá aquele gostinho bem básico de mangás, e aí, gente, não tem como reclamar, a maioria deles termina assim, deixando bem claro que os dois vão ficar juntos, que existe romance, o pontapé inicial dessa vez foi dado, e na vida adulta, o que significa? Não tem mais nenhuma desculpa para eles não casarem daqui a pouco. A gente precisa ver o casamento acontecer? Sinceramente, não. Mas agora, para todo entendedor, algumas palavras bastaram para dizer: eles vão ficar juntos.
Gostei das 38 páginas? Sem dúvidas, porque quem não gosta de um fanservice? Acho que elas corrigiram o final? Não acho que esse é o melhor termo. Acho que elas desenvolveram melhor o que já estava dito lá atrás, mas agora ficou mais explícito, mais carinhoso, um pouco mais afetuoso para fãs que muitas vezes, acompanhando essa história há tantos anos, precisam de umas linhas mais desenvolvidas para falar de personagens tão queridos que agora a gente oficialmente se despediu. Pelo menos no mangá. Mas me conta aqui embaixo o que você achou dessa nova finalização de Boku no Hero Academia. Você acha que corrigiu o final? Este final verdadeiro foi melhor que o anterior? Deixem as opiniões, se inscreva no canal para acompanhar mais novidades, é sério, clica aí em se inscrever, me ajuda muito, não clicou no botão? Verifique se o seu botão ali do sininho não foi desativado, porque o YouTube fez isso com muitas pessoas nesse período que eu fiquei ausente. Ative para todas as notificações, receba aviso de novos vídeos e a gente se vê em todos eles. Até mais. Tchau!